nomes a todos. Como tradição em todas as eleições anteriores, a ZIP realizará uma série de entrevistas com candidatos a deputado estadual de nossa região. Neste momento, realizaremos a entrevista com o candidato Thales Maia, que disputa uma vaga como deputado estadual. Nossa entrevista tem o intuito de levar à sociedade santacruzense informações sobre projetos e planos de governo do candidato para que os nossos leitores e espectadores esclareçam suas dúvidas sobre o seu voto. Candidato a deputado estadual em Pernambuco pela Avante, Thales Maia tem 31 anos. É advogado, natural de Caruaru e filho do ex-deputado federal e ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, José Augusto Maia. Thales surge como um novo nome no cenário político na região do Agreste Pernambucano. O jovem político carrega a popularidade do seu pai na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Pedimos para que as entidades e personalidades formadoras de opinião de Santa Cruz do Capibaribe formulassem perguntas para que os candidatos falassem sobre seus planos de governo e benfeitorias que realizarão em nossa região. O candidato terá o tempo de 2 minutos para responder cada pergunta. Seja bem-vindo, senhor Thales. Muito obrigado por ter aceito o convite da revista Zíper. É um prazer meu, César, estar aqui recebendo você aqui na minha residência, estar concedendo essa entrevista. Parabenizar e agradecer também a equipe Zíper pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo de todos esses anos aqui para a nossa cidade e nossa região. E é uma satisfação estar aqui e poder responder às perguntas elaboradas pelas entidades aqui de nossa cidade, mas também alguns professores, enfim, todos que dedicaram um tempinho para a gente, para dedicar sobre política, fazer perguntas e a gente está aqui para responder. Vamos começar com a pergunta feita por Cíntia Valéria, empresária do segmento têxtil, coordenadora do grupo jovem da paróquia Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel e presidente da ASCAP, Associação dos Confeccionistas de Santa Cruz. A pergunta dela diz o seguinte: como entidade representativa do associativismo empresarial de Santa Cruz do Capibaribe, a ASCAP gostaria de saber quais propostas você tem para promover o desenvolvimento das empresas do município. Primeiro, parabenizar a pergunta, né? Sempre importante, né? Já que estamos aqui no Polo de Confecções, tem uma pergunta, né, falando sobre nossa região, sobre as nossas empresas. Um dos pontos que eu tenho colocado no nosso plano de propostas é com relação à divulgação. Sabe? Nós sabemos que hoje, não estou falando de recurso a mais, mas hoje o estado de Pernambuco já tem um orçamento exclusivo para a Secretaria de Turismo para fazer divulgação. Mas divulgam apenas o Galo da Madrugada, uma vez por ano, o Carnaval de Olinda, a Ilha de Fernando de Noronha, uma vez por ano o Fazenda Nova, né, e Garanhuns e alguns eventos. E não divulga o nosso turismo comercial. Nós sabemos que o mesmo turista que vai para o Galo da Madrugada, ele consome alimentação, paga o seu hotel, estadia, tudo isso e participa do evento. O mesmo turista que vai e tem essa despesa lá no Carnaval, por exemplo, ele tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que ele também se hospeda em um hotel, faz a alimentação, coloca combustível no seu veículo. E a Secretaria de Turismo não tem a divulgação do Polo de Confecções, nem do Polo Gesseiro, nem do Polo do São Francisco. Por exemplo, existem pernambucanos que não sabem que Pernambuco produz vinho, né, na área ali do São Francisco. Então, o nosso plano de propostas é esse, é pegar uma porcentagem desse valor da Secretaria de Turismo de Pernambuco e passar a divulgar também um polo de confecções para que seja um polo divulgado nacionalmente, né? Não só nacionalmente, mas também, quem sabe, aí em TVs do mundo inteiro, porque nós temos um potencial enorme. O outro ponto também para a região do polo de confecções é a tributação, certo? Hoje nós já temos alguns incentivos fiscais, mas ainda está muito aquém, né? Quando José Augusto foi deputado federal, ele apresentou o projeto de Zona Franca aqui nessa região e é totalmente viável, porque, por exemplo, se nós não pagarmos, não iremos pagar o imposto direto da mercadoria, mas o imposto indireto, né, é muito maior. Por exemplo, o produto, né, que é vendido, ele não é pago o imposto, mas aí você consome
o combustível, a escola do seu filho, o supermercado, e tudo isso tem imposto. Então a gente isenta e dá uma tributação exclusiva para o polo de confecções para que possa desenvolver ainda mais. A segunda pergunta foi feita por Dr. Silvano Silva. Ele é fisioterapeuta, médico clínico e geriatra, e ginecologista e obstetra, e professor da Faculdade de Medicina da UFPE. Ele diz o seguinte: a nossa população cresce de acordo com as estatísticas. Como o senhor pretende melhorar os serviços para absorver demandas? Assistência à saúde da mulher, ortopedia, pediatria, cirurgia geral, para os municípios não funcionarem como rodoviárias no transporte de pacientes? César, saúde pública, eu vejo que assim como a segurança pública, é bem precária no estado de Pernambuco. Né? Tiveram em alguns momentos houve, minimizou-se os problemas, mas hoje ainda é um ponto do caos. Eu coloquei a saúde no meu plano de propostas e irei defender muito. Eu não coloquei especificamente para a saúde da mulher, mas a gente tem que tratar primeiro a saúde como um todo. Porque, por exemplo, hoje a gente tem dificuldade de ter clínico geral para atender a população de Santa Cruz de Capibaribe, e atender todas as cidades aqui do Polo de Confecções e no estado de Pernambuco como um todo. O trabalho preventivo, ele dificilmente é feito por conta dessas carências, né? Mas aí, diretamente no segmento, a gente tem que lutar por mais hospitais das mulheres. Nós sabemos no Recife tem um grande, agora tem que tentar descentralizar esse serviço para o interior do estado, porque hoje todas as cidades aqui dessa região têm um ônibus e uma casa de apoio, porque só no Recife se faz isso. E a gente tem que tentar descentralizar esse serviço, esses exames, e deixar lá apenas para os casos mais raros. Agora que na saúde, Dr. Silvano, que é médico e professor também, eu quero lutar por mais vagas nas universidades do curso de medicina. Eu quero lutar aqui por essa região que tenha um hospital, não só primeiro a faculdade, nós precisamos ter um curso de medicina aqui nessa região que nós não temos. A gente amplia o número de vagas das universidades, amplia o número de médicos futuramente e, em consequência de tudo isso, hospitais universitários. Eu acho importantíssimo, porque a gente já tem o professor, já tem o aluno, a gente coloca numa estrutura para fazer o atendimento básico, preventivo e até cirurgias eletivas com esses professores e esses alunos, e a gente tem condições de atender a população em um universo maior. E aí o investimento privado, o investimento público, tem o FIES, o ProUni. Tenho certeza que nessa região aqui, pela demanda do curso de medicina, a gente tem como fazer um grande trabalho. E aí a gente melhorando o atendimento básico, a gente melhora, inconsequentemente, os outros atendimentos aqui para o estado de Pernambuco. Madelon Leite é professora universitária, empresária e consultora na área de desenvolvimento pessoal e profissional, e desenvolveu a seguinte pergunta: considerando a importância da educação para o desenvolvimento das pessoas e também do Estado, quais as propostas defenderá para o ensino médio e para a educação profissionalizante? Bom, César, a educação é fundamental, né, eu sempre digo, pilar na educação, segurança e saúde, é um dos pontos importantes. Agora, por exemplo, hoje o estado de Pernambuco, ele tem as escolas de ensino integral, que criado na época do ex-governador saudoso Eduardo Campos, tem feito um grande trabalho e tem mudado a educação do estado de Pernambuco. Agora que, por exemplo, Santa Cruz do Capibaribe, nós temos apenas uma escola de tempo integral. E você vai olhar a qualidade das outras escolas, é um maior caos, né? Então, primeiro nós precisamos ampliar o número de escolas de tempo integral. Nós precisamos aí ver a estrutura das escolas, dar uma melhor condição. E, por exemplo, tem algumas cidades do mesmo porte de Santa Cruz do Capibaribe que possuem 5, 6 escolas de tempo integral. E nós temos apenas uma escola de tempo integral. E temos outras, por exemplo, Paduzinha, que tem ali a estrutura já pronta para oferecer esse serviço, e outras que faltam algumas reformas e a gente tem condições. Então, primeiro, a gente tem que ampliar o número de escolas de tempo integral. Depois vamos ver quais são as outras escolas. O ensino técnico também é fundamental. Por exemplo, hoje nós temos o Senai, que é o Grupo S, que faz esse trabalho, né, sem uma ajuda pequena do governo, mas a gente pode lutar por essa ampliação também. As escolas técnicas que têm aí convênio com o governo federal e o governo do estado, tentar ampliar o número de vagas. Então a gente tem condições sim de lutar por educação, por essa região, por essa cidade e educação para Pernambuco. A próxima pergunta foi elaborada pelo presidente da CDL, Bruno Bezerra, que é empresário e formado em administração empresas pela FACAL.
Ele diz o seguinte: o governo de Pernambuco tem por volta 22 secretarias. Se um grande número de secretarias servisse para resolver os reais problemas do Estado, na prática teríamos pouquíssimos problemas, mas não é isso que acontece. Esse grande número de secretarias é de fato mais um grande problema. Na sua visão, como deve funcionar a estrutura do governo estadual para enxugar os custos, aumentar a eficiência e, consequentemente, ter mais dinheiro para investir no que de fato interessa à população? Ótima pergunta, César. Eu só discordo um pouco com a pergunta quando ele fala, né? Claro, uma máquina, né, inchada com muitas secretarias, né, isso aí tem um gasto, né? Você tem um gasto. Mas eu vejo que o problema da gestão do Estado de Pernambuco não seja o número de secretarias, porque o valor que é pago com os secretários, por exemplo, o valor é insignificante para a estrutura do Estado de Pernambuco como um todo. Agora, Pernambuco cometeu um grande erro, e eu sempre costumo dizer isso. Colocou um cobrador de impostos para ser governador do Estado. Então se tem imposto de tudo quanto é, todos os setores e segmentos. Inclusive o IPVA, ele é um dos mais caros do Brasil. Enquanto a média no Brasil é entre 2% e 2,5% que se cobra do valor venal do veículo, em Pernambuco chega a 5,9% para caminhões, por exemplo. Então se tem imposto demais e serviço de menos. Quando você vai olhar a situação das estradas do estado de Pernambuco, comparada a de outros estados, são terríveis. Né? Então o que falta é gestão. Né? Claro, se puder enxugar, se tiver alguma secretaria que não esteja atendendo às demandas, né, daquele setor, deve cortar, deve diminuir o número de secretarias. Mas, por exemplo, Eduardo Campos, antes eram 33 secretarias, se eu não me engano, já cortou para 22. O governo federal também houve essa redução. Agora eu não vejo que apenas o número de secretarias, apenas o número, né, de secretários especiais seja o problema. Agora vamos ver o resto da estrutura administrativa. Eu tenho certeza que tem aí várias assessorias que é apenas para, né, cumprir um papel político e não administrativo. E esses cargos, sim, eles devem ser cortados. E aí a gente deve olhar para a estrutura como um todo da estrutura do Estado de Pernambuco, ver o que pode reduzir e ver o que pode fazer para reduzir os gastos. Agora, como eu disse, nós temos um dos maiores impostos do Brasil e a gente precisa com que esses impostos sejam convertidos em serviços básicos para a população. E o deputado estadual, Thales Maia, irá fiscalizar real por real que esteja na conta do Estado de Pernambuco, como ele está sendo aplicado e como ele está sendo investido. Vamos agora à pergunta feita pelo síndico do Moda Center Santa Cruz, Alan Carneiro. Ele é empresário e formado em Ciências Contábeis pela UEPB. Qual é a importância da realização de eventos como o EMP e Festival dos Jeans? Se eleito, o senhor pleitará recursos para esses eventos, visto que o apoio governamental a esses eventos é muito pequeno? Certamente, né? E parabéns, Alan, pela pergunta. Eu até parabenizo ele por esses eventos, né, que são realizados, são como forma de divulgação. Desde a primeira pergunta eu falei aqui, né, para o Polo de Confecções, é importante a gente divulgar e certamente, né, eventos como esse irei defender que estejam sim também inclusos na Secretaria de Turismo, esse recurso que já é pago, né, para divulgar o estado de Pernambuco como um todo, e a gente divulgar o Polo de Confecções. Porque hoje a Feira da Sulanca eram 3 dias, hoje se resume a meio-dia de feira, né? Apenas de 5 horas da manhã, meio-dia já está praticamente acabando. E com divulgação, com investimento nessa área, e também não só privilegiar, né, alguns setores, porque, por exemplo, alguns eventos desses apenas privilegiam alguns setores, né, do comércio de Santa Cruz do Capibaribe. E muitas vezes o pequeno que tem o box, que tem lá no calçadão, um boxzinho simples, ele não é atendido com algum desses eventos. Então a gente tem sim que alimentar, ajudar esses eventos, ajudar a divulgar eles ainda mais e também estender, né, para que todo o Moda Center seja beneficiado, para desde o grande até aquele pequeno que tem uma barraquinha lá no calçadão, possa ser beneficiado com esses eventos, com a divulgação, possa vender seu produto, porque com isso aí a gente vai desenvolver não só Santa Cruz do Capibaribe, mas desenvolver toda a região do Polo de Confecções. Já estamos chegando ao final da nossa entrevista e a última pergunta foi feita pelo empresário Valmir Ribeiro, diretor do Conselho Consultivo do Moda Center e ASCAP e conselheiro da Unidade Regional da FIEP. A pergunta dele diz o seguinte:
qual é o principal foco de contribuição para o agreste pernambucano, caso seja eleito? Essa pergunta já está um pouco contemplada nas anteriores, né? A divulgação do polo de confecções, a tributação, né, diferenciada, que já existe, mas a gente precisa atender de uma melhor forma a região do polo de confecções, porque a gente melhorando o Moda Center Santa Cruz, Toritama, a gente está desenvolvendo toda a região do agreste de Pernambuco. Agora tem algum ponto, César, que a gente não tratou, que foi sobre segurança pública. Eu acho fundamental a gente tratar, que beneficia o estado inteiro de Pernambuco. Hoje nós temos uma população carcerária que é uma das maiores do Brasil, está em Pernambuco. E hoje a gente paga a estrutura do presídio, a gente paga a energia, a água, a alimentação, alguns têm direito inclusive até o salário. E muita gente pensa, às vezes, é roubado, tem o seu parente morto e achando que ir para o presídio está ajudando, pelo contrário. Ele vai para lá, está gerando ainda mais despesa para o seu bolso. Daí uma das nossas propostas que a gente coloca para a segurança pública é, primeiro, colocar o preso para trabalhar. Como é que isso funciona? Pega os de menor potencial ofensivo, né, que não oferece risco à população, coloca uma tornozeleira eletrônica e bota ele para o pesado, trabalho, né, para construir escolas, hospitais, fazer o calçamento da sua rua, fazer o tapa-buraco da sua estrada, para fazer a limpeza urbana do seu município, porque aí é uma despesa a menos que o Estado vai ter com o presídio e que o município vai economizar. Quando, por exemplo, a gente coloca eles para fazer a limpeza urbana, é um dinheiro a menos que o município está dando e pode investir mais em educação, na própria segurança pública. Outro ponto que a gente sempre vem defendendo é a utilização da tecnologia para os setores, né? Agora há pouco eu respondi uma pergunta sobre saúde e a gente precisa colocar esses aplicativos, essa tecnologia para o sistema de saúde pública, para fazer agendamentos, por exemplo, o cidadão não precisar ficar numa fila de 3 horas da manhã, né, até a hora de fazer a pergunta. Então, são com essas propostas. Hoje eu chego com proposta para Santa Cruz do Capibaribe, daqui a 4 anos eu quero chegar com trabalho para Pernambuco e para essa região. Para finalizar, o senhor terá o tempo de 2 minutos para falar por que deve ser eleito. Bom, César, eu sou um jovem, né, tenho 30 anos, sou advogado, sou especialista, estou fazendo mestrado em Portugal em Direito Administrativo. Estou do lado de uma pessoa que tem 30 anos de experiência, que já foi vereador, já foi prefeito, chegou a ser o único deputado federal dessa região. E junto com a experiência dele que eu adquiri de todo esse tempo, com mais minha juventude, mais minhas novas ideias, eu tenho certeza que eu posso fazer um bom trabalho para o estado de Pernambuco, para o polo de confecções, para Santa Cruz do Capibaribe. Estou colocando à disposição do povo de Pernambuco a minha juventude, a inteligência que Deus me deu e que eu consegui aproveitar ela para estudar e colocar todo esse benefício do povo. Então chegou o momento, eu preciso do voto de cada um de você que está nos assistindo nesse momento. Eu preciso dos votos dessa região, preciso do voto de cada um eleitor, para que eu possa fazer um grande trabalho por Pernambuco, por essa região, por Santa Cruz do Capibaribe. Então no dia 7 de outubro, eu peço que você vote 70 ou 111, porque juntos vamos em frente. Essas foram as palavras do candidato Thales Maia para a nossa série de entrevistas das eleições 2018. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a você, Thales, por nos receber aqui em sua casa e também participar, né, desse momento tão importante para a Zipper. Muito obrigado a você, nosso telespectador.